Boa noite, irmãos. Vocês são muito bem-vindos ao nosso culto, nossa reunião de oração de quarta-feira. Espero que o seu dia tenha sido um dia abençoado, debaixo da graça do nosso Deus. E nós estamos aqui como família, eu, a Jo, a Adriana, o pastor Leandro. Nós vamos estar representando parte da nossa igreja, né? Tem muitos irmãos espalhados aí pela nossa região aqui. E para você também que está nos acompanhando, que não é da Igreja Batista Terra Preta, também você é muito bem-vindo. Muito obrigado por participar desse tempo. Que o Senhor também possa falar com você. E nós vamos, antes de fazer a oração inicial, o pastor Leandro vai ler um texto que eu acho importante a gente começar essa reunião enfatizando o que ele vai ler, porque todo dia a gente escuta algo na televisão que deixa a gente confuso, não só na questão de presidente, governadores, mas ministros, município. Eu acho importante a gente olhar para a palavra de Deus e a gente fazer uma reflexão sobre o que tudo está acontecendo, e aí sim fazer uma oração dando ênfase no texto que o pastor Leandro vai ler, tá bom? Quero ler com os irmãos um texto que está na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, do verso 1 a 2. 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao 2. E o texto diz assim: antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graça em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Aqui, como o pastor Gilmar havia pontuado, começarmos o nosso culto orando pelas autoridades. E nós sabemos que nesse tempo de pandemia, de crise que nós estamos vivendo, já temos sentido a pressão. Imagina esses homens que têm sobre os ombros dele, milhares de pessoas, que uma palavra que eles digam, uma decisão que eles tomem de uma maneira equivocada, causa um estrago enorme. Então nós, como cristãos, nós temos essa obrigação, esse dever, como Paulo aqui, ele exorta Timóteo, de nós orarmos pelas nossas autoridades. Vamos fazer isso. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado por esse tempo que o Senhor nos proporciona. Muito obrigado, ó Deus, por esse privilégio que nós temos de nos reunirmos como igreja, ó Pai. Cada um no seu lar, cada um na sua casa, onde está agora, assistindo pelo computador ou pelo smartphone. Mas, ó Deus, todos num só coração e num só propósito, ó Pai, de nós orarmos e intercedermos, ó Deus, pelos nossos líderes, pelas nossas autoridades. Aqui, como Paulo exorta Timóteo, com toda súplica, ó Deus, e assim nós fazemos. Pedimos a tua misericórdia, a tua bênção, a tua sabedoria, ó Deus, para esses homens e mulheres, ó Deus, que têm que tomar decisões difíceis todos os dias. Seja o presidente da República, os governadores, os prefeitos, ó Pai, deputados, senadores, ó Pai, autoridades na área médica, de saúde, meu Deus, empresariais, segurança pública, ó Pai, são várias as esferas que dependem, meu Deus, das decisões de homens e mulheres. E como nós dissemos, há uma pressão muito grande, há opinião pública, há imprensa, meu Deus, há pressão externa, ó Pai, são pressões de todos os lados, e nós pedimos que o Senhor esteja dando capacidade a esses homens, a essas mulheres, ó Pai, para decidirem com sabedoria, com diligência, com prudência, ó Pai, em nome de Jesus. Como aqui no texto diz, para que possamos viver em paz, vivermos bem. E assim nós fazemos como cristãos, ó Pai, orando pelos nossos líderes, pelas autoridades, ó Pai, que estão acima de nós, porque foram ali colocadas pelo Senhor de acordo com a tua vontade. E por isso nós oramos, ó Deus, e pedimos que o Senhor esteja atuando na vida de cada um deles, para que eles possam tomar as melhores decisões, que possam, meu Deus, atingir o povo de uma maneira positiva, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Assim nós oramos e te agradecemos, ó Pai. Amém. Amém. Como eu sempre falo para vocês que estão nos acompanhando, a nossa gravação é na minha casa, né? Então,
ao vivo, a gente vai ouvir cachorro latindo, as portas que se abrem, a campainha que alguém aperta, mas vamos tentar focar, tá bom? Na palavra, no que a gente está falando aqui, e não dar muita atenção para os ruídos que tem, que fazem parte também, tá bom? Muito bem, eu queria compartilhar com vocês o texto de Atos, capítulo 2, versículos 42 até 47. E antes da gente ler esse texto, eu queria só chamar atenção para uma semelhança que, assim, eu estava dando uma olhada hoje sobre a cidade onde começou o surto desse vírus, né? A cidade de Wuhan. É uma cidade que fica basicamente no coração da China. É uma cidade que tem, assim, segundo a ONU, mais ou menos 9 milhões de habitantes essa cidade. E é uma cidade que ela é cortada por 2 rios importantes na China, que ficam serpenteando na cidade. E também ela tem, assim, muitas faculdades, ela tem saídas não só com trens, cidades próximas que têm trens de alta velocidade, como ela tem um aeroporto internacional que faz voos na parte interna da China e voos também direto para países importantes, Londres, Nova York. E por que eu estou falando isso antes de ler o texto? Porque, como eu até anotei aqui, falaram que o vírus começou no mercado, conhecido como mercado molhado, porque vende animais vivos, né? Então, se vai nesse mercado, você vê galinhas vivas, peixes em aquário, você escolhe o animal, eles vão lá e pegam vivo. É uma culinária chinesa. Mas o que chamou atenção no estudo dessa cidade é que, apesar do vírus ter começado lá, a disseminação, a propagação do vírus, ela se deu por ser uma cidade estratégica. Uhum. Então, por tudo isso que eu falei para vocês, o aeroporto internacional, os trens, né, tá numa região bem centralizada, isso proporcionou uma propagação rápida desse vírus. E eu pensando na cidade de Wuhan, eu pensei em Jerusalém, nos tempos de Jesus. E aí tem tudo a ver com o texto que nós vamos ler. E gente, é impressionante, assim, de forma estratégica, a gente vai ler alguns versículos, a gente vai ver que Deus, ele usa pessoas. Uhum. E de forma estratégica, nós somos realmente um potencial de propagar o evangelho pelo mundo com a mesma perfeição que começou aqui no primeiro século, hoje no século XXI também. É por isso que eu quero ler o texto, para a gente fazer uma avaliação de olhar para o original, né, como começou a primeira igreja, e também olhar para nós, o que a gente pode aprender com Atos capítulo 2. Então vamos fazer a leitura. Queria que o pastor Leandro lesse para nós, Atos 2, versículos 42 até 47. E diz assim o texto: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Então, irmãos, nós vamos olhar para esse texto e ver quem foram as pessoas que foram impactadas com o evangelho. Quais eram as regiões que tinham na época que foram impactadas. E para isso nós temos que dar uma olhadinha, virar uma folha, Atos 2, capítulo 2, versículo 5 até o versículo 10. Preste atenção que aqui já aconteceu o Pentecostes, né? Onde capítulo 1, versículo 8 fala mais: receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E aqui no versículo 5 diz assim: havia em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de
todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Agora ele vai dar uma série de regiões de pessoas que ouviram. Versículo 9. Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia, Panfilha, Egito e das partes da Líbia, próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma. Então aqui tem exatamente 14 pátrias mencionadas aqui em Pentecostes. 14 regiões. Aí a gente vê essa semelhança que eu citei da cidade de Wuhan. Essa estratégia de você levar essa propagação do evangelho através das pessoas. E o texto que nós lemos, ele aqui nos dá dicas importantes de como isso aconteceu e essa propagação se originou. A primeira coisa que nós lemos no versículo 42, para a gente poder orar como igreja, que o pastor Leandro leu, ele fala que eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Então nós vamos dizer aqui que era um grupo que tinha uma ortodoxia, ou seja, uma opinião reta, é uma doutrina sadia, saudável. Isso significa a palavra ortodoxia, que vem da palavra grega ortos e doxa, que significa retos de opinião. Então é uma doutrina coerente, reta, verdadeira. Mas também ele não era só ortodoxo, ele não era só uma ortodoxia saudável, eles também tinham uma ortopraxia. Porque você percebe que eles têm uma doutrina saudável, mas o comportamento deles é coerente com essa doutrina. Então isso nos chama atenção. Para que a gente possa propagar esse evangelho, a gente não pode ser manco. A gente não pode ter uma ortodoxia saudável e não ter uma ortopraxia saudável. Então isso me chamou atenção. Nós temos que olhar para a igreja primitiva e tirar isso como exemplo na nossa vida. Será que o nosso conhecimento está muito aquém do que a gente vive? É uma pergunta que nós temos que fazer e nós vamos orar por isso, né? Por essa situação. Eles tinham a questão da comunhão, da koinonia, uns aos outros, o partir do pão e orações. Então, nesse ponto aqui, eu queria que a gente já examinasse a nossa vida e fizesse essa autoavaliação daquilo que a gente tem de conhecimento e daquilo que a gente pratica sobre aquilo que Deus revelou para nós. No versículo 43, fala: todos estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. A união e esse compartilhar de modo voluntário que acontecia é algo que chama atenção. Então, de novo, a gente fala de você ser uma pessoa generosa, uma igreja que tinha união e generosidade, mas isso era algo natural. Eles compartilhavam realmente de forma natural. Então não tinha assim, o dia da ceifa, o dia do recolhimento de alimentos. Não. Isso acontecia naturalmente na vida dos irmãos. De novo é ortopraxia. De novo é alguém que entende muito bem a doutrina e por entender bem ele vive saudavelmente. É natural. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. Versículo 47, o Senhor ia acrescentando os que iam sendo salvos. Eu acho maravilhoso isso. Porque aqui a igreja faz a parte dela e o Senhor faz a parte dele, como sempre. Versículo 47 fala que enquanto a igreja contava com a simpatia das pessoas, e a gente leu aqui no capítulo 2, versículo 5, que eram várias regiões, representadas por várias pessoas,
eles tinham simpatia de todo o povo. E o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. É maravilhoso isso. E o que a gente pode tirar, então, de oração em cima desses versículos para a nossa vida? Primeiro eu quero falar do indivíduo cristão, antes de falar da igreja. Eu quero falar de testemunho. Então, primeira coisa, o nosso testemunho, ele deve ser notório, ele deve ser evidente, claro, perceptível, que as pessoas veem. É simples. O nosso testemunho não pode passar desapercebido. As pessoas têm que notar que a gente realmente é cristão. E esse momento que a gente está vivendo como igreja, nessa pandemia, é uma grande oportunidade de dar um testemunho vivencial, notório. É uma grande oportunidade. O mesmo potencial que a gente tem de, com um mau testemunho também, você ofuscar o evangelho, é uma realidade, se a gente tiver um mau testemunho, um bom testemunho notório, ele também tem essa capacidade de levar outras pessoas a se interessar pelo evangelho. Então, o nosso testemunho deve ser notório. Segundo, o nosso testemunho deve ser benéfico. Você olha para o texto, você vê o quê? Benefício para as pessoas. Então, o nosso testemunho também, ele tem que trazer algo de bom, deve produzir alguma coisa de bem às pessoas. E essa é uma pergunta que a gente tem feito como igreja. Será que no meio dessa pandemia, realmente a gente como crente está trazendo o bem, está fazendo coisa boa para as pessoas? E a gente liga a televisão, a gente vê várias pessoas com atividades sociais, né, em comunidades carentes. A gente estava comentando isso em casa. São, assim, o pessoal fala muito do Brasil, né? O Brasil é um país onde os brasileiros são generosos, mas a pergunta é, será que a igreja de Jesus é generosa? Será que essa igreja realmente também está fazendo a parte dela com o seu testemunho, levando bem para as pessoas? É uma pergunta e é uma oração que nós queremos fazer também para todos nós. Terceiro, o nosso testemunho deve ser glorificador. Ele deve promover a glória de Deus diante dos homens, para que eles realmente possam olhar na nossa vida e buscar a glorificar o nosso Pai que está nos céus. Então, acho que esses primeiros 3 motivos de oração para o indivíduo como cristão. O nosso testemunho deve ser notório, deve ser benéfico e deve ser glorificador. Tá bom? Nós vamos orar. Você que está nos acompanhando também pode pensar exatamente no que eu acabei de falar. Olha o texto, pensa na sua vida. E nós vamos clamar a Deus que cada membro da nossa igreja tenha essa responsabilidade e esse compromisso com Deus. Não é um compromisso com o pastor Gilmar, um compromisso com o pastor Leandro. É um compromisso com Deus de dar esse testemunho para que a nossa igreja possa propagar o evangelho aonde quer que a gente vá. Tá bom? Então, acho que a gente pode fazer o seguinte: o pastor Leandro faz oração do nosso testemunho notório, a Adriana faz oração para o nosso testemunho benéfico, e a Jo vai orar pelo testemunho glorificador. Tá bom? Ok. Senhor meu Deus, mais uma vez nos colocamos na Tua presença e oramos a Ti, ó Pai, sobre esse tópico, ó Pai, sobre esse tema. Senhor, como aqueles cristãos primitivos, que eles tinham um testemunho notório, um testemunho claro, ó Pai. As pessoas viam realmente Jesus Cristo na vida deles. Que assim possamos ser, ó Deus, possamos ser claros no nosso viver, possamos ser, meu Deus, realmente transparentes. Ó Pai, possamos realmente nos alegrar, e ó Deus, assim como eles se alegravam, e não se envergonhavam, meu Deus, de servir ao Senhor, de prestar culto a Ti, assim possamos nós também, meu Deus, termos a coragem, termos a disposição, meu Deus, a alegria de Te servir. Pai amado, que através do nosso testemunho, as pessoas possam ver realmente ao Senhor, possam ver realmente a obra da cruz em nossas vidas. Ó Pai, nesse tempo de pandemia, de lutas, ó Deus, de dificuldades, realmente possamos, meu Deus, dar testemunho de Ti. As pessoas possam realmente ver Cristo em nós.
Pai amado, enquanto nós vemos tantas pessoas desesperadas, às vezes nós vemos pessoas aflitas, ó Pai, possamos ser aqueles que têm uma palavra de conforto, que têm uma palavra de ânimo, de encorajamento, porque as pessoas veem isso em nós. Eles veem, meu Deus, o equilíbrio, eles veem realmente algo diferente. Eles veem, ó Deus, que realmente nós temos algo que elas não têm e que elas precisam, que possamos ser assim, ó Pai, chamar a atenção das pessoas à nossa volta, de uma forma que o Senhor possa ser visto, ó Pai, que o Senhor possa ser realmente claro aos corações, às pessoas à nossa volta. Amém. Em nome de Jesus, amém. Amém. Senhor, continuando na tua presença, nós te adoramos, bendizemos o teu nome e dizemos que o Senhor é santo. Senhor, em nome de Jesus, nós colocamos toda essa situação diante do Senhor, colocamos a nossa vida, Pai, nas tuas mãos. Pai, que em nome de Jesus, a tua mão de poder seja sobre nós e que nós possamos, Senhor Deus, usar as nossas vidas, Senhor, para trazer benefício para outras pessoas. Sim, que as pessoas, Senhor Deus, ao olhar para nós, a nos verem, Senhor, como cristãos, como crentes de verdade, Pai, que elas possam realmente olhar para nós e enxergar isso. E, Pai, em nome de Jesus, que nós possamos também olhar para as pessoas com o mesmo amor com que o Senhor olha para cada uma delas. Pai, nós sabemos que muitos estão necessitados, muitas pessoas passando por dificuldades, ó Deus. Que o Senhor, em nome de Jesus, toque os nossos corações, a nossa vida, Senhor, para que nós possamos, Pai, estar sensíveis, Senhor, para aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. Amém, e que nós possamos, Senhor, nos deixar ser usados por Ti, para que o Teu nome, para que a glória, a honra seja dada ao Senhor em meio a toda essa situação. Nós te adoramos e bendizemos o Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Pai, realmente nós te damos graças, ó Deus, por essa oportunidade de estarmos aqui reunidos pela internet com os nossos irmãos, Pai. Buscando a tua presença, buscando aprender mais do Senhor, buscando não perder essa comunhão uns com os outros e principalmente com o Senhor, Pai. Queremos, Deus, realmente te agradecer, te louvar, te bendizer por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor representa em nossas vidas, pela tua fidelidade. Amém. E pedimos, Senhor, que no nome de Jesus, o Senhor nos ajude realmente a sermos notórios nesse mundo, Senhor. Em meio à escuridão, que a nossa luz possa brilhar através da palavra, através do Senhor Jesus. Que nós possamos, Senhor, ser benéficos aos outros, Senhor, principalmente levando a luz, levando a palavra, semeando, Senhor, a palavra àqueles que ainda não te conhecem. E sim, Senhor, atendendo a necessidade um do outro, socorrendo um outro quando houver necessidade, Deus. Nos ajuda, Pai, e que tudo isso possa ser glorificador. Mas glorificador a quem? Ao Senhor, que é digno de receber toda a glória, toda a honra, Deus, porque o Senhor é digno de receber. Deus, como o Mateus fala, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Amém. Esse é o motivo, Senhor, de como igreja nós sermos notórios, benéficos, para que a glória seja dada ao teu nome, para que sejamos reconhecidos como crentes de verdade, pessoas que vivem o evangelho na prática. Não só conhecimento, mas na prática da nossa vida, Senhor. E nós pedimos que o Senhor venha sobre nós, nos ajudar, Deus, a cumprir essa missão até a volta do Senhor Jesus. E é no nome dele que nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. Foi muito bom a Jô ter lembrado de Mateus 5,16, que é exatamente a essência do que a gente acabou de falar, né? Que as pessoas possam ver nossas boas obras, mas para que eles possam, com isso, glorificar a Deus, ao nosso Pai que está nos céus, não a gente. Sim. Muito bem, mas aí nós estamos falando de indivíduo, e agora eu quero falar um pouco da igreja, né? Quero falar também em 3 coisas que a gente olha nesse texto e a gente pode tirar para a nossa vida como igreja. A primeira delas é que a gente tem que reconhecer que essa, sem sombra de dúvidas, era uma igreja vibrante. Sim.
é uma igreja que vibrava com o evangelho, é algo que realmente fazia com que a igreja pulsasse nesse mundo. Quando eu falo de igreja vibrante, eu estou falando de uma igreja que pulsa, uma igreja que tem vida, né? Que tem vigor, é um organismo, né, vivo, que faz a diferença. Então eu acho... Contagiante, né? E essa era a segunda coisa que eu ia falar. Contagiante, por isso que é bom ter esposa junto, porque a esposa já vai adiantando já o processo. Mas, realmente, além de ser uma igreja vibrante, é também uma igreja contagiante. Então, assim, as pessoas que não fazem parte da comunidade, dessa família da fé, elas olham e elas querem fazer parte. Porque ela fala, que é isso? Que organização que é essa? Que comunidade que é essa? Que família que é essa? Né? Que estão passando por tudo que a gente está vendo, por toda essa luta, e mesmo assim eles continuam com esse empenho, com essa vontade, como nós falamos no domingo, né? É o sentimento das mulheres quando foram procurar Jesus no sepulcro e não encontraram mais eles lá. Elas tiveram um misto, Mateus capítulo 28 fala que elas tiveram um misto de alegria e temor. Até uma mistura de sentimentos. De alegria, de você estar feliz e alegre com tudo, e ao mesmo tempo você tem esse temor, porque você sabe quem é o líder dessa família. Quem é aquele que coordena, né? Quem é aquele que tem a soberania sobre todas as coisas que estão acontecendo. Então esse é um fator importante. Uma igreja vibrante, uma igreja contagiante, e algo aqui que eu acho crucial dessa igreja, que aí eu queria que a gente olhasse e lesse 2 versículos, queria que o pastor Leandro me ajudasse. Atos, capítulo 1, versículo 8, que eu já li, mas vamos ler novamente. Atos 1, 8. E depois, a Jo, se você puder ler. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Para a gente poder entender o nosso terceiro motivo de oração aqui em relação à igreja. Atos 1, 8 e depois Efésios 5, 18. Atos 1, 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sim, isso. É esse mesmo, é esse que fala do vinho aí, Ju. Efésios 5, 18 diz assim: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Os 2 textos estão falando do Espírito Santo, aqui a gente está falando de Pentecostes, e lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo, antes dele dar as instruções para a família, em relação à submissão da mulher, à liderança do homem, à submissão dos filhos aos pais, antes dele falar sobre a questão da família, Paulo menciona que nós devemos não nos embriagar com o vinho que causa dissolução, ou seja, ser dominado pelo vinho, mas ele fala, enchei-vos do Espírito Santo. E aqui a gente vê uma situação que acontece com a igreja, antes de ter essas manifestações que a gente leu aqui de comunhão, de partir do pão, o que acontece? A presença do Espírito Santo. Irmãos, isso é fundamental. Nós não vamos conseguir seguir o exemplo da igreja primitiva sem o Espírito Santo. Nós não somos capazes. Nós não temos força para isso. Nós nós não temos, como diz hoje o ditado popular, nós não damos conta. Essa é a palavra. A gente não dá conta. Nós precisamos entender que o Espírito Santo, ele é um agente determinante para que essa igreja possa realmente fazer tudo o que ela fez e que a gente possa fazer isso hoje também. Nós somos vasos de barro e graças a Deus que o Senhor Jesus, ele disse, olha, eu vou, mas eu vou deixar com vocês um consolador, um ajudador, para que vocês desempenhem as funções que vocês sabem que vocês têm que desempenhar. Graças a Deus por isso, que nós temos a presença do Espírito Santo. Então, não dá para ser uma igreja que ignore isso. Assim como Paulo fala lá, nós devemos, e depois no versículo 19, ele vai dizer como que a gente faz isso,
citando os salmos, louvando a Deus. Ele dá vários exemplos de como você vive uma vida buscando o Espírito, né? Se enchendo do Espírito. É você realmente fazendo as coisas que Deus quer que você faça, e todas elas foram reveladas na palavra de Deus. A alimentação, através da palavra diária, a oração, os louvores, a comunhão, a celebração com a igreja, né? A coinonia uns aos outros. Tudo isso vai fazer com que a nossa igreja seja direcionada pelo Espírito. Quanto mais a gente viver a palavra de Deus, tudo aquilo que Deus revelou para nós, mais vai ser evidencial de que o Espírito Santo vai nos controlar e vai nos conduzir. Então eu quero orar por isso, e eu não orei ainda, quero fazer essa oração pela nossa igreja, que ela seja vibrante, contagiante, e seja uma igreja que viva no Espírito Santo, para que ela possa desempenhar todas as suas funções. Vamos orar. Amém. Senhor Deus, muito obrigado, porque a tua palavra, ela é bem clara e ela nos orienta em relação a como viver como igreja, como família. E nós queremos sim ser uma igreja que contagia, que mostra essa vida, essa alegria de fazer parte da família de Deus. Mas nós também reconhecemos que sem o Espírito Santo isso não é possível. Então, que o Senhor venha nos dar discernimento espiritual, que nós tenhamos consciência de que nós devemos ser realmente controlados pelo Espírito, não pela nossa carne, que a gente possa realmente alimentar mais o Espírito do que a carne, que é uma luta diária, todo dia a gente luta para que a carne não vença, mas que isso possa estar sempre presente no nosso coração. Que a gente possa buscar o Senhor, que a nossa igreja possa fazer diferença em todos os momentos, não só nesse momento específico que a gente está vivendo nesse mundo, nesse país de pandemia, mas também em todos os outros momentos que virão, que a igreja possa fazer a diferença e que o Senhor possa acrescentar aqueles que vão sendo salvos, assim como a gente vê aqui em Atos capítulo 2. Amém. Muito obrigado, porque a gente só pode estar aqui essa noite fazendo esse culto de oração, porque o Senhor olhou um dia na nossa vida, e o Senhor nos resgatou, e o Senhor nos trouxe para essa família. Foi o Senhor que nos acrescentou nessa família. Então nós reconhecemos isso, nós queremos agradecer, Pai, não só pela nossa vida que estamos aqui em casa, mas os irmãos que estão também nos assistindo agora. Muito obrigado pela vida de cada irmão, independente se é da Igreja Batista de Terra Preta ou se é de uma outra organização. Muito obrigado pela vida desse irmão, que o Senhor continue dando a alegria desse irmão de continuar servindo ao Senhor. Amém. Que a nossa igreja seja realmente uma igreja coerente com tudo aquilo que nós estamos aprendendo com o Senhor. Porque nessa situação que a gente está vivendo hoje no país também, é um aprendizado. Nós estamos aqui humildemente reconhecendo, Pai, que nós não sabemos realmente como lidar com as situações. Às vezes a gente não sabe reagir bem diante de uma pressão, de uma situação que vem externamente tão grave como essa que a gente está vivendo. E infelizmente, às vezes, a gente não presta atenção nas nossas ações. Sim. Então, que o Espírito Santo possa nos conduzir nas nossas palavras, nas nossas ações, no nosso comportamento. E que nós possamos fazer a diferença, não para que a gente seja reconhecido em nada, mas é para que o Senhor seja glorificado, como nós já mencionamos aqui essa noite. Então, abençoa a tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Muito bem, queridos. Nós temos agora um tempo também de oração, que é o tempo que nós oramos pelos nossos irmãos. Então, a Jo fez algumas anotações e ela vai ler em tópicos para nós, para a gente poder estar orando pelos nossos irmãos na nossa igreja também. Aniversariantes, nós temos hoje a Lohane, que está fazendo aniversário, e o pai da irmã Beatriz, o senhor Arnoldo, que completou 84 anos. Então, Amém. Foram aí os aniversariantes. Eu não sei quantos anos a Lohane faz hoje, eu
realmente não sei se é. Eu acho que é 17, porque 17. ela tem, a idade dela eu acho que é parecida com a da Alana, eu acredito que seja isso. Então, louvor aí por esses 2 aniversariantes. Aí eu coloquei aqui pedido pelos irmãos que estão desempregados, não só, né, da nossa congregação, mas nossos irmãos em Cristo espalhados aí, Sim. que estão desempregados. Ok, vamos dar uma paradinha aí para a gente fazer Depois então uma saúde, tem oração bastante. de gratidão a Deus. Nós temos então um irmão fazendo 84 e uma jovem de 17. E depois nós vamos também orar pelos desempregados. Vamos fazer o seguinte, a Adriana ora então agradecendo pelos aniversariantes e o pastor Leandro ora pelos desempregados que estão precisando aí, que Deus supra. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela vida do seu Arnoldo, Deus. 84 anos, Senhor. Amém. Nós sabemos que isso é só pela tua graça, Pai. Nós temos visto esse tempo, ó Deus, de pessoas chegando nessa idade. A tia da Gisele com 101 anos, Deus. Nós sabemos que isso é só pelo Senhor, Pai. Nós queremos te agradecer pela vida dele. Queremos te pedir que o Senhor continue abençoando, dando saúde, Amém. dando graça, Senhor, para que ele lide também com as situações que a idade vai trazendo. Deus, nós te pedimos pela saúde dele. Sabemos que esses tempos atrás ele ficou internado. Nós te pedimos que o Senhor abençoe a vida dele e que ele tenha a sua saúde restaurada para a honra e glória do Senhor. Amém. Pai, nós também oramos pela vida da Lohane. Senhor, essa jovem que tem te servido, que tem estado, Senhor, na tua casa, que tem sido bênção também, Senhor, para outras pessoas, que o Senhor continue abençoando a vida dela, dando graça, fortalecendo, Amém, dando Pai. Saúde, Senhor, e suprindo, Pai amado, as necessidades que essa jovem tem. Senhor, protege ela também nessas situações de escola. Nós sabemos o quanto é difícil para os nossos jovens, ó Deus, mesmo que eles estão em casa agora, mas nós sabemos, Senhor Deus, como é a pressão de um adolescente na escola, logo mais na faculdade. Nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando e protegendo a vida dela, Senhor. Em nome de Jesus, Amém. nós te agradecemos e bendizemos. Amém. Amém. Senhor, meu Deus e meu Pai, quero apresentar diante de Ti a vida de nossos irmãos, ó Deus, que infelizmente perderam o seu trabalho, o seu emprego. Pai, esteja abençoando, entrando com providência, meu Deus, abrindo uma porta de trabalho, de emprego para essa vida, Pai. Meu Deus, é frustrante, Senhor, a pessoa olhar para os lados e não poder dar o alimento, o cuidado que a sua família merece, ó Pai, que a sua família precisa. E, ó Deus, já estávamos numa situação difícil na economia brasileira, e agora com a pandemia, o quadro se agrava e piora mais. Mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor cuida daqueles que são seus. Ó Pai, o Senhor provê o sustento, provê as condições, e, ó Pai, nós confiamos na Tua palavra, meu Deus, e que o Senhor cuida daqueles que são seus. Ó Pai, como nós temos feito a leitura do livro de Êxodo e visto como o Senhor cuidou, como o Senhor sustentou de uma maneira tão maravilhosa, Pai, o Teu povo no deserto. Meu Deus, onde não tinha como plantar, onde não tinha, meu Deus, de onde tirar o alimento, o Senhor mandou do céu. Ó Pai, o maná. E, ó Deus, e nós oramos para que o Senhor mande um maná, meu Deus, para essas vidas, para essa casa, para este lar, ó Pai, esteja sustentando e cuidando. Meu Deus, eu sei que é difícil, às vezes olha para o lado, olha para o outro e não vê saída, mas que o coração esteja voltado em Ti e que possa, meu Deus, estar em paz. Meu Deus, se pode falar isso, né? Estar em paz em meio ao desemprego, à falta de renda, mas, ó Deus, esteja tranquilizando esse coração e sabendo que o Senhor cuida. Meu Deus, eu mesmo na nossa família, durante muito tempo, ó Pai, tivemos tempos difíceis, meu pai desempregado, sem trabalho, sem renda, e o Senhor cuidou, o Senhor sustentou. E, ó Deus, e como diz aquela canção, eu quero trazer na memória aquilo que me dá esperança. E, ó Deus, e
A gente acredita, ó Pai, que cada um de nós tem uma história, tem uma experiência, meu Deus, daquilo que o Senhor fez, como o Senhor cuidou, como o Senhor sustentou lá atrás, e que assim seja hoje, ó Pai, nesse dia, e que possamos, meu Deus, ver a Tua igreja sendo cuidada, meu Deus, sendo abraçada, Pai, e que cada irmão também possa, meu Deus, se mover através da oração, como nós lemos também, ó Deus, através das atitudes, para que possamos estar cuidando uns dos outros, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Outro grupo de oração? Pai, é pela saúde. Elaine, que é irmã da Rose, da nossa igreja. A Kelly, é nora da Marisa. A tia Márcia, que é tia da irmã Cleibe. A Adriana, que é a sobrinha da irmã Cleibe. O Carlinhos Fuentes. O pai da Lohane. E o Jean Franco e Fúvia, né? E os familiares do Jean Franco, que passou por cirurgia e agora também está, acho que, com Covid-19. Então, para essas pessoas. Você olha para nós, então? Já que está com a relação aí, mais fácil. Senhor, agora nós queremos lembrar de todas essas pessoas que estão enfermas, Pai. Queremos lembrar da Elaine, que é a irmã da Rose. Não sei ao certo qual é a sua enfermidade, mas o Senhor sabe. E nós te pedimos que o Senhor a visite, que a Rose, como irmã, possa ser bênção na vida da Elaine. Pedimos que o Senhor possa ajudá-la nesse momento de fragilidade, Senhor. Quero pedir pela Kelly, que é nora da irmã Marisa, que o Senhor também possa cuidar da saúde dela. A tia Márcia, Senhor, que é a tia da irmã Cleibe, a Adriana, que é a sua sobrinha. Senhor, elas já têm passado por várias situações com a saúde delas, que o Senhor possa completar, Senhor, a obra na vida dessas pessoas. Queremos pedir pelo Carlinhos, que já está há vários meses com febre, já está fazendo tratamento, mas ainda continua febril. Senhor, peço que o Senhor ajude a Ruth, o Carlos, a cuidar do Carlinhos, que essa imunidade dele possa subir, porque com certeza a imunidade dele está muito baixa, que o Senhor o proteja, Senhor, principalmente agora, nessa quarentena, onde há tantos riscos, Senhor, com esse vírus aí, que o Senhor o proteja, Pai. Queremos pedir pelo pai da Lohane, que está com tuberculose, Senhor, pedir por ele, para que o Senhor o ajude no tratamento, para que ele fique melhor, e pedir também pela sua família, Senhor, que convive ali com ele, que o Senhor também os proteja. Pedimos pelo nosso irmão Jean Franco, que passou por cirurgia, foram 2 cirurgias, ó Deus, e agora, Senhor, está aí com a suspeita de Covid-19, e também a Fúvia, sua esposa. Deus, proteja, Deus, esse casal, essa família, esteja com eles nesse momento. E todas essas pessoas, Senhor, que estão frágeis, que estão debilitadas, que estão enfermas, precisam de cuidados médicos, precisam de medicamentos, mas acima de tudo, eles precisam do Senhor. Precisam do seu cuidado, Senhor. E precisamos da sua cura, porque o Senhor é o Deus dos impossíveis. O que a medicina não pode fazer, o Senhor pode fazer. Amém. Mas nós te louvamos porque temos a medicina, Senhor. Temos os médicos que cuidam da gente, temos também os remédios que também nos ajudam, Senhor. Visita todos esses irmãos e outros irmãos que também estão enfermos, ou familiares que estão enfermos, e que o Senhor, acima de tudo, possa encontrá-los espiritualmente, que eles possam ter um encontro com Jesus nesse momento que é tão difícil e que é muito bom ter Jesus no barco, Pai. Que o Senhor Jesus possa ser o Senhor da vida deles, Amém. O dono da vida deles, Pai. Esse é o nosso pedido como igreja, no nome amado de Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, eu quero ir agora encerrando o nosso tempo de oração com 2 observações para a gente pensar, levar para nossas casas, né? Uma é a questão da comparação que eu iniciei falando para vocês, da cidade de Wuhan com Jerusalém. Apesar do vírus lá ter começado no mercado, se começou no mercado, ninguém sabe se é verdade ou não, mas o que disseminou foram as pessoas. As pessoas que pegaram o avião e foram visitar turistas, empresários que foram lá e foram
encontraram um infectado em Nova York que esteve nessa cidade, na Ásia, enfim. Então, assim, infelizmente, no caso de Wuhan, foi uma disseminação, uma coisa extremamente negativa, né, um vírus. Mas em Jerusalém foi uma bênção. Né? Como nós mencionamos aqui em Atos 2, são, pelo menos mencionado em Atos 2 ali, 14 regiões com pessoas diferentes que ouviram o evangelho e que depois isso foi propagado pelo mundo todo. Que a gente também tem essa consciência. Deus pode colocar do seu lado pessoas de outras regiões. E essa pessoa pode passar pela sua vida. Deus pode dar a oportunidade dele passar por você. E você pode dar uma boa palavra, um bom testemunho, para que essa pessoa vá para a região dela e lembre-se daquilo que você falou. Que você possa ser um instrumento na mão de Deus. Tá bom? E a segunda coisa também que a gente leva para casa é em relação ao versículo 42, que fala que os irmãos, eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, a partir do pão e às orações. Nós temos consciência plena de que a nossa igreja precisa, cada vez mais, estar assim, comprometida com esse ministério. O pastor Leandro, ele tem liderado esse ministério de intercessão, e ele não fica só no tempo de quarta-feira orando. Ele tem outros momentos de oração com um grupo de irmãos. E eu quero incentivar você. Procure o pastor Leandro, faça parte dessa rede de irmãos que oram semanalmente, vários dias na semana, qualquer momento. Eu acho que a nossa oração, ela não pode se limitar para uma quarta-feira à noite, apenas. Esse momento é um momento precioso da nossa igreja. Por isso que a gente está aqui. Mas a gente não pode encerrar essa atividade agora e voltar a orar quarta-feira da semana que vem. Isso não é uma vida cristã. Nós temos que ter disciplina nesse ministério, que é muito importante para a vida da igreja. Então, essas duas palavras. Quem ora mais? Quem ora mais, trabalha menos. Trabalha menos. Esse é o nosso lema. Então, se você está cansado de trabalhar, ore mais, que certamente você vai trabalhar menos. Amém? Amém? Amém. Amém. Que Deus abençoe vocês. Muito bom esse tempo. Fique debaixo da paz e da graça do nosso Senhor Jesus Cristo.